Mulher de origem negra, nordestina, ela começou a trabalhar aos 14 anos, tem 2 faculdades, 3 especializações, ficou quase 20 anos no mercado corporativo, no mundo corporativo, e é hoje uma referência quando se fala em empreendedorismo feminino. Ana Lúcia Pedro Fontes, muito conhecida como Ana Fontes, a CEO, fundadora da rede e do Instituto Mulher Empreendedora, é a nossa convidada de hoje no Entrevista Especial. Seja você de casa e da sua empresa muito bem-vindo. E você também, Ana, muito bem-vindo. Uma honra conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que estou honrada, estou super feliz de poder estar aqui. Adorei a forma com que você me apresentou. Parece minha mãe me chamando. Ana Lúcia Pedro Fontes. Pois é, dona Ania. E eu queria começar perguntando o seguinte, Ana. Para além de todo o seu currículo, a sua história de vida, aquela menina que saiu lá de Alagoas aos 4 anos de idade, com o seu pai, um ex-pescador, depois torneiro mecânico, a sua mãe costureira, que vieram para São Paulo na década de 70, que teve a sua criação em Diadema, que a gente sabe não deve ter sido muito fácil. E hoje é a Ana que muita gente conhece, a Ana referência. Muito do sucesso da Ana hoje, empreendedora, é para além do currículo, né, Ana? É essa história, não é? Nossa, com certeza. Eu até me emociono quando você fala assim, sabe? Porque eu fico lembrando, ontem, inclusive, né? Toda semana eu vou visitar minha mãe. Ela já tem 81 anos, mas tem uma memória muito boa. E aí, assim, é sempre muito interessante a gente falar sobre essa nossa infância. Não é romantizar a desigualdade, mas é a gente entender de onde a gente veio, sabe? Eu nunca esqueço de onde eu vim, nunca esqueço como foi a minha criação. Meus pais tiveram 10 filhos, né? Numa situação bastante difícil. A gente nasceu não é nem uma cidade, é um povoado. A gente nasceu num povoado e foi registrado numa cidade que se chama Igreja Nova. Assim, a situação nunca foi muito simples. Imagina vir com esse tanto de criança ainda pequena aqui para São Paulo. Meus pais escolheram Diadema porque tinham alguns familiares na época que também já tinham vindo para cá. 2 irmãos meus faleceram ainda pequenos lá em Alagoas de doenças muito simples que hoje, felizmente, têm cura. Nós viemos, meu pai veio na frente, a gente faz uma discussão sobre isso até hoje. Meu pai veio na frente com os meus 2 irmãos mais velhos e depois a minha mãe veio com os 6 mais novos numa viagem de 3 dias de ônibus, né? Eu tenho poucas lembranças dessa viagem, só lembro da gente comendo um doce que é muito típico lá do Nordeste, que se chama mariola. Tenho uma memória assim de lembrar da gente comendo esse doce. E assim, de uma viagem muito difícil e muito dura. Agora, Ana, me conta, uma curiosidade que eu tenho também. Você ficou 18 anos, pelo menos, no mundo corporativo, né? E aí, depois você resolveu ser empreendedora. O que aconteceu, Ana? Foi difícil esse período também? Que aprendizado também dessa experiência você traz para hoje? Não, eu acho muito interessante porque, assim, o ambiente corporativo, né? Eu entrei como estagiária. Como eu disse, eu trabalhava desde os 14 anos, mas eu entrei numa grande empresa como estagiária. E nessa grande empresa eu fiquei por 18 anos. E era o sonho das pessoas da minha época, eu tenho 57 anos, as pessoas da minha época, o sonho era trabalhar numa grande empresa, se aposentar numa grande empresa. E eu, obviamente, como todo mundo, queria esse sonho. Foi um processo relativamente doloroso trabalhar nesse ambiente corporativo, tendo todos esses marcadores sociais, né? Porque mulher de origem negra, nordestina, morava na periferia, então tudo isso tornava a minha vida nesse ambiente corporativo um pouco mais difícil, mais desafiadora. Mas eu consegui construir uma carreira, consegui chegar num cargo bacana. Eu era gerente de marketing, de relacionamento e atendimento a clientes. Fiquei ali por 17 anos e no último ano, que foi 2007, eu estava com quase 40 anos e assim, já tinha minha filha mais velha, ela estava com quase 5 anos e eu estava num processo muito de olhar para o futuro.
e eu olhava para o futuro e não me enxergava mais ali. Eu queria fazer alguma coisa que fizesse bem para o mundo, fizesse bem para as pessoas. É claro que o meu trabalho ajudava de alguma forma, não tenho dúvidas sobre isso. Mas assim, eu queria fazer alguma coisa que transformasse a vida das pessoas. E a questão da discriminação, principalmente pelo fato de eu ser mulher, me pegava muito forte. E aí, assim, em 2007, eu me planejei, me organizei e pedi demissão, em dezembro de 2007. Eu lembro que vários dos meus colegas de trabalho falavam: Ana, você tem certeza do que você está fazendo? Você não acha muito arriscado? Né? Você tem uma filha pequena, tudo mais. Confesso que eu fiquei com muito medo, né? É sempre muito assustador você sair de uma situação teoricamente confortável para ir para uma situação onde você não sabe o que vai acontecer. E aí, em 2008, saí em dezembro de 2007. Em 2008, comecei a empreender. Fiquei avaliando o que eu poderia fazer, o que não poderia fazer. Comecei um primeiro negócio com outros 2 sócios, 2 amigos. As coisas não foram bem, não deu certo nesse primeiro negócio. As coisas andaram não do jeito que a gente imaginava. Foi bem difícil, como é bem difícil empreender. Mas foi a partir desse processo, desse primeiro negócio, que eu fui me descobrindo como empreendedora de verdade. De lá para cá, a rede tem 13 anos, a Rede Mulher Empreendedora. Eu abri o Instituto em 2017. A diferença das duas organizações, a rede é a empresa mãe, foi que começou tudo. O Instituto é o nosso braço social, que eu abri em 2017. Os dois trabalham para mulheres. A diferença é que a rede trabalha com mulheres em geral, desde aquela mulher que tem um pequeno negócio até a mulher que tem um negócio já com tamanho maior. E o Instituto, a gente trabalha com foco em mulheres em vulnerabilidade social, ou seja, mulheres que não têm oportunidade. A gente trabalha com geração de renda, né, que é muito importante. A gente trabalha com mulheres negras, mulheres de favela, comunidade, mulheres 50+, mulheres trans, mulheres egressas do sistema prisional, mulheres indígenas, quilombolas, e a gente trabalha muito fortemente com educação, né, primeiro para poder conseguir colocar essas mulheres no ambiente empreendedor. Segundo, a gente trabalha com mentoria, a gente ajuda, uma mulher que aprendeu mais ajuda outra mulher que está num passo um pouco atrás. A gente ajuda conectando e fortalecendo essas mulheres entre elas. A gente aprendeu demais que para o negócio de uma mulher dar certo e para a nossa vida ser melhor, a gente estar junto é muito melhor. E por último, a gente faz uma coisa que é muito importante de 4 anos para cá, que é botar dinheiro na mesa dessas mulheres. Então a gente dá educação, mentoria, a gente conecta e dá dinheiro para essas mulheres. E de que forma a gente dá dinheiro? A gente dá dinheiro através de microdoações, que variam de R$1.000 a R$10.000, para ajudar elas a começarem um negócio ou impulsionar o negócio. Nos últimos 4 anos, a gente repassou mais de R$40 milhões nessas microdoações, dentro para oferecer para essas mulheres para que elas consigam se desenvolver. Hoje, nós somos 1,5 milhão de mulheres conectadas na rede no Instituto. Nós já impactamos a vida de mais de 10 milhões através de tudo que a gente faz, curso, palestra, tudo que eu comentei. E hoje, assim, a gente é uma referência aqui no Brasil e no mundo de uma organização, uma instituição que trabalha em prol das mulheres. Então, é muito bacana quando a gente vê, assim, o resultado do nosso trabalho. O gostoso é que a gente vê no dia a dia, sabe? A gente recebe uma quantidade imensa de mensagem e é muito bom quando a gente vê as mulheres mudando, quando a gente vê elas falando que mudaram de vida, sabe? Imagino. Quantos abraços você não recebe nos eventos, quanto olhar emocionado e gratificação que tem isso, né, Ana? Nossa, Ana, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero entrar com você, falar um pouquinho de cenário. Tem algo que me incomoda bastante quando se faz comparação entre empreendedorismo feminino e empreendedorismo masculino, como se fosse tudo a mesma coisa. Eu quero que você me diga mais sobre isso e do que falta ainda para a gente melhorar, incrementar desses 10 milhões, impactar muito mais mulheres. Estou falando aqui de políticas públicas, evidentemente, e também de mais empenho do setor privado também. Intervalo rapidinho, Ana, para a gente continuar na conversa já, pode ser? Pode ser. Tamo junto. Convido você de casa também para ficar junto com a gente. Voltamos já com entrevista especial, entrevistando hoje Ana Fontes, que é a fundadora da rede e do Instituto Mulher Empreendedora. A gente volta já.
De volta com entrevista especial, mais uma vez seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos numa conversa pra lá de interessante e produtiva com Ana Fontes, a fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto também Mulher Empreendedora. Retomamos a conversa, Ana, no segundo bloco e rapidão, eu diria, porque a gente vai ter pouco tempo para tanto conteúdo que você tem para nos oferecer. Ana, fiz uma provocação na passagem de bloco sobre diferença entre empreendedorismo feminino e empreendedorismo masculino. Definitivamente, se é que alguém não entende, não é a mesma coisa, né, Ana? Não é a mesma coisa. E essa foi um dos questionamentos que eu mais recebi quando eu criei a Rede Mulher Empreendedora. Ah, mas não é igual empreender para homens e mulheres? Não, gente, não é igual empreender para homens e mulheres, definitivamente. Eu já sabia disso 15 anos atrás e agora não tenho absolutamente dúvida nenhuma. As motivações são diferentes para empreender. As mulheres têm um grande gatilho para empreender na maternidade. Quase 70% delas começam a empreender pós-maternidade. Então, é uma motivação diferente. Quando você pergunta para a mulher por que ela quer empreender, a palavra flexibilidade aparece em primeiro lugar. Essa palavra nem aparece nos 10 primeiros lugares para os homens. Ou seja, para eles, flexibilidade não é importante. Para elas é importante porque elas cuidam, né? Infelizmente, a economia do cuidado é majoritariamente feita por mulheres, né? Que é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes. Então, flexibilidade é uma motivação. Pós-licença maternidade, flexibilidade. Quando você pergunta para a mulher por que ela está empreendendo, ela fala que ela precisa empreender para mudar o mundo, buscar um propósito, para ajudar a família, ajudar as outras pessoas. Os homens colocam nisso sempre uma coisa relacionada ao financeiro. E para elas o financeiro, não estou falando que não seja importante, mas não é alguma coisa que aparece como os mais importantes inicialmente. Então, assim, as motivações são diferentes. O tipo de negócio que ela abre também é diferente. 70% das mulheres empreendem no que a gente chama de área de domínio da mulher, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, ou seja, o território de domínio dela. Diferente dos homens, normalmente eles vão buscando os caminhos para ver onde ele pode empreender, onde ele pode ganhar mais dinheiro. Cometem erros também, mas é um tipo diferente ali de relacionamento. E elas, além dessa questão do território de domínio, quando elas empreendem, né, quando elas são as gestoras ali do negócio, elas têm uma visão mais humana, mais colaborativa, mais sistêmica, elas tratam o negócio dentro da identidade delas. E por isso que eu achei legal quando você falou no começo a questão da identidade. Isso tem uma relação muito forte para as mulheres. O negócio faz parte da vida delas. O negócio não é uma coisa que ela fez ali e está tudo bem. Por isso que a gente brinca, que a gente trata os nossos negócios como se fossem nossos filhos de verdade. E a gente quer ver os negócios dando certo, né? Então, eu lembro que li uma frase sua que você disse que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, evidentemente, e nasce uma empreendedora já aí também, né, Ana? Exatamente, essa é uma frase que tem acho que uns 7 anos que muita gente repete que a gente criou, porque é nesse mesmo momento, a gente fala isso muito na rede, nasce uma criança, ao mesmo tempo nasce uma mãe, ao mesmo tempo nasce uma empreendedora. Os ambientes corporativos ainda são ambientes muito hostis para as mulheres, e por isso que é muito importante a gente ajudar essas mulheres a buscarem um caminho no empreendedorismo, não um empreendedorismo precarizado. A gente quer ajudar essas mulheres a terem um negócio que faça sentido, que seja bom para elas e não simplesmente porque elas foram empurradas do ambiente corporativo, né? E nesse sentido, então, Ana, que ações ainda precisam ser feitas, que grandes gargalos que ainda temos e temos muito. Eu imagino as conquistas foram muitas nos últimos anos, né? Muito por conta também do trabalho feito pela rede. Mas aí a gente tem muito para fazer, né, Ana? Por onde? Quais são os grandes gargalos? Qual é o papel aí da iniciativa privada e do setor público também, de políticas públicas, até para a gente falar de inovação também, que é uma outra questão bastante importante. Me fale o que está no seu radar aí de mais urgente. É muito bacana porque, assim, a gente tem vários desafios, né, para o empreendedorismo feminino no Brasil. Eu já fiz várias discussões, artigos, palestras, tudo, mas eu concentro em alguns pontos que são os mais fundamentais e o que definitivamente mudaria o jogo para as mulheres.
Primeiro é acesso a capital. Eu falo acesso a capital e não acesso a crédito, porque crédito é uma ferramenta de capital, é uma forma de você conseguir dinheiro. Mas você tem doações, você tem linhas de fomento, linhas especiais, você tem dinheiro de inovação, você tem dinheiro de fundos de investimento, de anjos investidores, e as mulheres têm menos acesso a recurso financeiro, acesso a capital do que os homens. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é melhorar o acesso a recurso financeiro para essas mulheres. Seja através do sistema financeiro, olhar para isso de uma forma diferente, olhar para as mulheres como sendo uma importante ferramenta social, então acho que esse é um ponto importante, seja através de políticas públicas de acesso a capital para essas mulheres, através de linhas de crédito com recurso carimbado, através de linhas de inovação focada em pequenos negócios liderados por mulheres. Então esse é um grande desafio e a gente está patinando ainda em relação ao acesso a capital para as mulheres. Tem muitos desafios, eu já fiz até artigos sobre isso, para empurrar políticas públicas. Nós fazemos pesquisa todo ano para falar sobre os desafios das empreendedoras. Em breve nós temos mais uma edição. Esse é o primeiro item. O segundo item é você dar o que a gente chama de acesso ao mercado, ou seja, eu sou uma empreendedora onde eu vendo o meu produto, o meu serviço. Tem uma política pública em alguns países que destinam parte das compras de empresas públicas e privadas para grupos minorizados. Isso é muito legal, é você pegar as compras das empresas do governo e das empresas privadas, que aí elas ajudam bastante, fazer com que elas comprem de pequenos negócios liderados por mulheres ou de outros grupos minorizados. Com isso, você muda o jogo economicamente, porque você está dando oportunidade dela vender o produto e serviço. Então, esse é o segundo item, e isso dá para fazer uma política pública muito rápida. É você criar uma lei que determine esse percentual de compras, que determine como que vai ser feito. Não precisa ter punição, precisa ter, sim, incentivo a fazer com que as compras sejam, que a gente chama de compras inclusivas. Esse é o segundo item. O terceiro item tem a ver muito, é um pacote de educação e acesso à inovação. As mulheres, como eu falei, estão nesses territórios de domínio da mulher, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços. Mas elas querem ir para outros territórios. O que acontece é que não tem incentivo a esses territórios. Mulheres em startups são minorias, mulheres na indústria são minorias, mulheres no mercado financeiro são minorias. E a gente queria, de verdade, dar condição para que essas mulheres tivessem acesso. Com programas de aceleração, aqui na rede a gente faz desde programas de compras inclusiva até programas de aceleração. Mas a gente não dá conta sozinho, precisa ter política pública que incentive as mulheres a conseguirem. Então esse é o terceiro item, acesso à educação e à inovação. O quarto item, não menos importante, é melhorar as redes de apoio. O que eu chamo de rede de apoio é, majoritariamente, você ter com que as mulheres que tenham filhos tenham acesso à creche em horários estendidos. O Brasil tem um déficit gigante de creche, você tem 2,5 milhões de crianças que não tem vaga. Imagina para as mulheres em vulnerabilidade social, especialmente, que empreendem e não têm dinheiro para colocar uma criança numa escola particular. Então isso mudaria o jogo, você ter políticas públicas de acesso 100% para que as mulheres conseguissem acesso à creche e vários outros mecanismos de rede de apoio, porque não adianta a creche das 8 às 5, né, se a mulher tem que trabalhar até um pouco mais tarde. Melhorando essas 4 coisas, claro que tem outras, mas melhorando essas 4 coisas, a gente com certeza dá um salto no empreendedorismo feminino. Ótimo, Ana. E nessa linha, nesse processo, eu sei que você tem um trabalho forte também na W20, me fale o que é um braço do G20, né? E o quanto é importante também para esse entendimento, para além do Brasil, inclusive, para mulheres de forma geral. Me fala um pouquinho da ação que você tem, do Rede Mulher Empreendedora, tem na W20, o que é? É muito interessante, o W20 é um grupo de engajamento do G20. O G20 é o grupo dos países mais desenvolvidos do planeta, que inclusive esse ano é a Índia que é líder, né? E em 2024 o Brasil vai ser presidente do W20. O W20, o G20 tem vários grupos de engajamento. Tem de clima, tem de jovens,
e tem de mulheres, que é o W20. Eu estou desde 2017, eu sou delegada líder do W20, nós somos em 9 delegadas aqui no Brasil, e o que a gente faz é, durante aquele ano da presidência, a gente desenvolve pautas para ajudar a vida das mulheres nos 20 países do G20. Ou seja, nós temos que encontrar pautas comuns, senso comum, para que a gente consiga colocar esses pedidos, essas recomendações na pauta do G20. Esse ano a Índia foi a presidente, né? A presidente agora está acontecendo recentemente. A Índia é presidente do G20 e nós conseguimos colocar a nossa pauta lá. Normalmente a pauta é um comunicado que a gente faz, que tem que ter no máximo 5 ou 6 prioridades. É sempre muito difícil porque são 20 países e a gente tem que chegar no modelo que a gente chama de consenso, ou seja, não é votação, a gente tem que fazer todo mundo entender aquele ponto e aquele ponto entra como uma pauta de reivindicação para o G20. É muito interessante porque, assim, é como se fosse um ativismo, uma causa, a gente tem que gerar esses documentos, a gente trabalha muito, é tudo trabalho voluntário, né? Ninguém é remunerado por isso, é exatamente pela causa. E em todos os anos, na pauta do W20, a gente tem alguns itens que são itens que a gente fala que a gente repete porque eles são tão essenciais e não mudamos ainda o ponteiro. Melhorar a vida das mulheres empreendedoras é um dos itens que a gente coloca. Melhorar a inclusão de mulheres nas áreas que a gente chama de STEM. STEM é a sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A gente precisa incluir mais mulheres nessas áreas. O combate à violência, mulheres em cargos de poder, ou seja, tem alguns itens que a gente acaba repetindo e, de acordo com o país, a gente inclui 2 ou 3 pautas diferentes naquele ano. É um trabalho riquíssimo, dificílimo, mas é riquíssimo, e esse ano a gente está trabalhando para fazer o ano que vem uma presidência muito bacana do W20 e do G20, claro, com pautas relevantes, e nós vamos receber todas as delegadas dos 20 países. E esse ano nós vamos ter uma novidade para 2024, que a União Africana vai entrar no W20, no G20, né? Como consequência, ela entra também nos grupos de engajamento. Então, é um trabalho riquíssimo, a rede é apoiadora desde 2017, e eu tive muita oportunidade de estar com pessoas muito relevantes por conta dessa participação no W20, desde a Angela Merkel até o Justin Trudeau, enfim, é muito interessante você poder circular e levar a pauta para esses ambientes. Sim, além da Angela Merkel, a Ana Fontes está lá, enfim, olha para isso. Ô, Ana, eu tenho 1 minuto menos que isso, mas eu preciso falar de 2 coisinhas importantes aqui, que é um evento que acontece dia 6 e 7 de outubro em São Paulo, de Mulher Empreendedora, e do seu livro também, Negócios, né? Assunto de mulher, não é? Me fale um pouquinho, se a gente conseguir ser sucinto aí para não perder tempo. Vamos agilizar aqui. Então, olha, o meu livro, Negócios, um Assunto de Mulheres, é um livro sobre o ambiente de empreendedorismo feminino, não é sobre a minha história. Tem muitas dicas, informação, dados, histórias de outras mulheres empreendedoras. Você pode comprar em qualquer livraria, dá o Google Negócios, um Assunto de Mulheres, ou entra no link da Amazon e você consegue achar lá. É um livro muito bacana, posso garantir para vocês. E aí eu quero dedicar o tempo, esse último minuto, a fazer um convite muito especial. Dia 6 e 7 de outubro, aqui em São Paulo, na Expo São Paulo, no Centro de Exposições, nós vamos receber 5.000 mulheres empreendedoras em 2 dias de evento. Nós vamos ter palestra, painel, mentoria, feira de negócios, workshops e um monte de experiências. Nós temos palestrantes como a Natália Bilt, a Natália Arcuri, a Camila Farani. Tem tanta mulher incrível no line-up, na grade de palestrantes, que vocês vão ficar malucas e malucos para vir. E homens são muito bem-vindos. Venham fazer parte, 6 e 7 de outubro, Festival RME, vai lá, se inscreve, vai ser incrível participar. Eu estarei lá nos 2 dias, bem enlouquecida, para receber e abraçar todos vocês. Que coisa boa, quero estar lá. Ana, fico feliz demais por essa nossa conversa aqui. Só lamento, mas nem vou nem lamentar, só lamento pouco tempo, mas a gente vai conversar mais vezes. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, parabéns demais pelo seu trabalho também, viu, Ana? Um abraço grande para você. Um abraço, fiquei de coração bem quentinho, muito obrigada, viu? Muito bem. Muito obrigado você de casa, você aí da sua empresa, você mulher empreendedora hoje especialmente, que acompanhou com a gente aqui o Entrevista Especial. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.